mosquito transmissor da dengue. Agora, 2h51, a gente fala também de economia, viu, aqui no estúdio CBN. Final de ano está chegando e a gente já tem um levantamento que aponta que 74% dos bares e também restaurantes aqui da região de Campinas esperam um faturamento maior, viu, no fim deste ano, na comparação com o ano passado. É o que aponta uma pesquisa da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então, empresários mais otimistas aí para esse final de ano. E sobre isso, a gente conversa agora com o André Mandetta. Ele que é presidente da Abrazel Campinas, fala conosco sobre esse levantamento. Oi, André, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taila, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem, André? Bom, então setor aí mais otimista, né, para esse final de ano. O que está influenciando nesse otimismo aí dos bares e restaurantes para esse período de dezembro? Sem dúvida, esse é um período que todo empresário espera, né? Espera chegar, porque a gente tradicionalmente tem um aumento de demanda. 75%, como você disse, dos empresários esperam aumentar, né, o faturamento, e desses que esperam aumentar o faturamento, estimam um aumento de 20% a 30% para esse período de final de ano. Então é um período bem legal para a gente. Você já sabe, né, André, que é um período aí com mais movimento até no comércio mesmo, né? As pessoas mais fazendo confraternizações aí de final de ano, saindo mais, além do próprio Natal e Ano Novo. Então, tudo isso aquece o setor, né? Mas nesse ano, a gente tem um cenário econômico melhor do que no ano passado, que justifique, né, esse otimismo maior dos empresários? O ano passado ainda tinha um pouco de resquício do final da pandemia e pouco a pouco vai se deixando para trás esse legado aí, né? A economia está aquecida, pleno emprego, então tudo isso faz melhorar, né, o faturamento e cria expectativa boa. Bom, André, a gente sabe também que existe ainda um número de empresários que estão endividados ainda daquele período mais difícil, né, da pandemia. Muitos fizeram empréstimos, contraíram dívidas e vocês fizeram também esse raio-x, né, sobre o endividamento do setor. A gente tem ainda 19% das empresas aqui da região com dívidas em atraso. É um número alto ainda, mas é um índice já mais baixo do que o ano passado, né? Sim, já vem demonstrando uma retração nesse índice, né? Sim. A gente espera melhorar ainda para o ano que vem, mas ainda é um setor com muitas dificuldades, vamos assim dizer, bastante desafiador. Quais são hoje esses principais desafios, André? Hoje, não, até está se falando muito da PEC do 6 por 1, né? Sim. Mas mesmo antes disso, a gente já está sofrendo um pouco com a falta de mão de obra, né? Acho que todo restaurante hoje ele está precisando contratar, independente do tamanho, localização, todos eles estão com vagas em aberto. Então, e esse é um período em que a gente precisa contratar aquela mão de obra eventual para o final do ano, né? E conversando com os empresários, se a gente conseguir completar o quadro, já estamos felizes já. Então, é isso. Não dá para esperar que nós vamos ter uma vida fácil nos próximos tempos aí, não. Para frente é bem desafiador. Ou seja, a gente tem uma demanda do setor hoje de bares e restaurantes por contratar funcionários, mas existe uma dificuldade em encontrar esses profissionais, André? Tradicionalmente, nós somos um setor que trabalhamos feriados, final de semana, Sim. e uma forma de reter mais funcionários hoje, todos os empresários estão mexendo nas escalas, uma forma de reter mais funcionário também é oferecer funcionário uma escala mais flexível, né? Então todo mundo já está se mexendo, até antes dessa PEC aí que estão falando, já havia um movimento nosso de melhorar essa escala dos nossos trabalhadores, né? Só que isso vai demandar um tempo aí para a gente conseguir ver resultado. Hoje, para o setor, né, André, qual que seria o posicionamento até da Abrazel em relação à possível aprovação dessa PEC, né? Quais seriam os impactos aí para os bares e restaurantes aqui da região? O nosso presidente tem se posicionado fortemente, o Paulo Somuti, contra essa PEC, né? A gente Sim. entende que o mercado ele se regula automaticamente, não precisa ter uma força do Estado colocando uma mão em cima disso. O empresário que não quiser flexibilizar, ele vai ter sempre mais dificuldade para contratar, formar o quadro e manter a empresa aberta. Então, a Brasil é contra essa aprovação da PEC.
Bom, André, falando dessa expectativa também para o final do ano, já é um período, né, em que o setor de bares e restaurantes trabalha muito mais por conta desse aumento no movimento, mas antes mesmo aí da chegada das confraternizações, né, em dezembro a gente tem também a expectativa pelo pagamento do 13º salário ainda nesse mês, né, isso deve impactar também diretamente aí nas vendas de bares e restaurantes? Sim, com certeza. Final do ano é época de celebração, né, de encontro, confraternização com família, das empresas. Então, todo dia a gente tem, já estamos assim, totalmente reservados para dezembro, os espaços que tem disponíveis. Todos os bares e restaurantes estão assim já, então a confiança que vai ter o funcionamento pleno no mês de dezembro. Agora, André, o que o consumidor pode esperar em relação a aumentos de preços, né? A gente sabe que houve um aumento de custos, a gente teve reajuste aí de água, luz, energia, né? O gás também. Então, como não repassar isso para os clientes? Esse período de final de ano pode ser, eventualmente, um período com algum reajuste para o consumidor? Esse ano poucas pessoas tiveram reajuste no cardápio, mas além dos custos que aumentam assim naquela mesma proporção, o que deu uma estourada esse final de ano foi o preço da carne bovina. E ela está num cenário de aumento e de continuar aumentando até para o começo do ano que vem. Então, algumas pessoas estão sim reajustando em torno de 10% o cardápio, até 10% no máximo. Eu não vi mais do que isso em ninguém. Certo. Mas no mínimo 10, no mínimo 10 sim, mais pelo aumento da carne bovina, nem tanto pelos outros insumos que subiu um pouco, mas o que deu uma forte aumentada foi a carne bovina. Aí depende muito da opção que é escolhida também pelo consumidor, né, André? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vão existir as opções mais baratas, né? Mas a Sim. pessoa que quer comer a carne bovina vai ter que pagar um pouquinho mais, sim. Agora, para esse período aí de fim de ano, quais são as estratégias, né, para bares e restaurantes aqui da nossa região para conseguir atrair mais clientes, né? Como eu disse, tem confraternizações no final de ano, tem também aqueles estabelecimentos que trabalham, né, com um cardápio ou uma noite especial, seja no Natal, no Ano Novo. São estratégias que podem ajudar a fidelizar o cliente para esse período? Ah, sem dúvida. Muita gente hoje, a pessoa quando vai combinar de ir num restaurante ou num bar, ela quer saber quanto ela vai gastar. Então, se ela vai levar bastante gente ou algumas pessoas, ela quer saber antes o valor. Então, vários bares e restaurantes, eles estão fazendo alguns pacotes com porções, comidas e bebidas inclusas, valor fixo por pessoa, e de forma que a empresa ou a pessoa sabe quanto ela vai gastar e não ter surpresa. Eu acho que esse é o maior diferencial para fazer essa alavancagem das vendas aí no final do ano. Agora, André, a gente já está hoje, né, iniciando, por exemplo, o final de semana prolongado com feriado. Tem feriado na próxima semana também. Já dá para ter aí uma prévia, né, do que o setor pode esperar para o próximo mês? Já há alguma alteração aí no funcionamento, né, no movimento durante esses dias? O que vocês estão sentindo do setor aqui na região de Campinas? O feriado ele ajuda, o dia do feriado e o dia que antecede o feriado ele é normalmente melhor que o dia normal, mas só que tem a tendência também do movimento do final de semana dar uma retraída, porque muita gente viaja ou Sim. fica com a família. Então acaba equilibrando. O que você acaba faturando a mais um dia de feriado, você dilui isso depois no fim de semana, no sábado e no domingo, você fatura um pouquinho menos. Mas mantém um equilíbrio, sabe? Não ajuda muito, mas também não atrapalha. Ele mantém o que você ganha num dia, você perde no outro, mas ele se equilibra. Geralmente, a maioria é assim. Expectativa maior mesmo é para o próximo mês, né, André? A partir do comecinho de dezembro, aí não tem mais dia fraco, é todo dia lotado. Bom, agradeço aqui a participação do André Mandetta, ele que é presidente da Abrazel Campinas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, falando desse otimismo aí do setor para esse final de ano. 74% dos bares e restaurantes esperam faturar mais do que no ano passado. André, muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado, Tayla. Conte com a gente. Obrigado. Muito obrigada. Agora, 3 em ponto, a gente faz uma pausa, vai para o intervalo e também para o repórter CBN.